professor teria vazado mais de 100 questões. Ele já coloca assim, né, todo confiante, previ diversas questões do Enem. Não há qualquer indicação nos documentos oficiais de anulação das provas. Esse professor vai estar nadando em dinheiro no que vem, né? Se ele não for preso por algum motivo suposto aí. Em 2011, um professor vazou as questões do pré-teste, tá? Foi preso, né? E pagou uma multa também absurda. O Enem começou em 1998, tá? Dessa vez, 41 mil pessoas viram questões que estavam na prova antes de você. São vários PDFs, são mais de 200 questões ali, já separadas, isso já há mais de 2, 3 anos sendo feito. Porque e aí, se existe ou não uma máfia? Entendeu? É um crime. Pagava candidatos para memorizar perguntas da prova da CAPES. Alunos treineiros. R$ 10 por questão memorizada. Se você lembrar de muito, eu posso até avaliar dar um valor um pouco maior. Olha, R$ 30, R$ 50. Será? O Edu afirmou para mim que ele não imaginava que ele estava fazendo um pré-teste. Ele imaginava que eu... Oi? É um jogando a culpa pro outro. Gente, será que já existe esse segmento de mercado compra de memória na Deep Web? Será? Oi, tudo bem? E aí? Bem-vinda. Essa semana rolou bastante polêmica, bastante zoeira, tumulto, barulho sobre o tema do Enem 2025. Afinal, vazou gabarito, vazou a prova inteira, vazou questões em específico, houve ou não vazamento? Fica aí a questão, né? Eu, pessoalmente, eu não sei, eu não entendi direitinho essa história, eu queria sentar com vocês agora e ver direitinho, porque eu queria esperar um pouco, sabe? Porque, enfim, tava muita coisa saindo ao mesmo tempo, era gente reagindo já no YouTube, eu pensei, não, peraí, calma, estamos falando de um órgão, o Ministério da Educação, através do INEP, é responsável pela prova do Enem, que todo mundo conhece, Exame Nacional do Ensino Médio, gente. E eu também já fiz essa prova. Eu já estive presente nessa prova, tanto como estudante, eu respondendo questões, como também como organizadora de estar lá, monitor, né? Se chama assim, monitor de prova. Já fiz esse papel também. E fiscal de prova, né? Também é chamado dessa forma, enfim. Então, esse tema, assim, meio que me chamou mais atenção também por conta disso, que eu já estive presente nos dois lados da história. Mas eu não sou uma pessoa que tem acesso a informações sensíveis. Eu não sei qual a questão que vai cair numa prova. Nunca tive esse privilégio, digamos assim. Não tenho essa rede de contatos. Enfim, aí a gente vai primeiro ver esse compilado do Twitter. Climão no Enem. O perfil Bunkler escreveu aqui. Um professor teria vazado mais de 100 questões uma semana antes da prova. E agora o INEP e a PF correm atrás do prejuízo. Nos bastidores se fala em medidas excepcionais que podem mexer com todo o cronograma. Isso foi 18 de novembro de 2025. Tem um mega texto aqui, gente. Olha, não vou ler, não vai valer a pena, né? Ninguém vai ficar aí feliz de ouvir eu lendo texto desse tamanho. Enfim, aí tem essa sequência de imagens, ó, que foram postadas. A gente vai abrir uma a uma. Nos comentários já dá pra ver o pessoal falando, ai, anulem. Todo ano tem alguma coisa, né, do Enem. Quem já fez Enem sabe que sempre acontece alguma coisa de errado, ou alguma coisa não dá certo. O famoso alguma coisa não certa deu errado. Enfim. Aí tem esse perfil aqui, ó, do Ed Clay Teixeira. Primeiro lugar em medicina na ampla concorrência, 820 média. Previ diversas questões do Enem. Na bio do perfil dele no Instagram. 2 vezes mais de 800 de média. Enfim, é um professor aí que faz o quê? Dá aulas preparatórias para Enem. Ele já coloca assim, né? Todo confiante. Previ diversas questões do Enem. Que é um currículo. Quer uma propaganda melhor que essa para atrair clientes pagantes, no caso, alunos pagantes? Não consigo imaginar, viu? Preciso que vocês vejam isso. Esse Ed Clay vem de monitoria e ele entregou questões exatamente iguais à da prova. Qual a chance disso acontecer? Não faço ideia. A chance disso acontecer poderia estar na prova do Enem 2026, não é mesmo? Ótima ideia aí, ó, INEP, pega essa. Ninguém me assiste ainda praticamente, né? Então, acho que é uma ótima ideia. Ninguém vai roubar essa ideia, não. Só você pode roubar, INEP.
Tem parada errada aí. Pois é, né? Aí a próxima imagem, o cara entregou questões do Enem antes da prova. Aí tem esse print aqui, gente. Supostamente, né? Ele entregou essas questões. Tem um vídeo no canal do YouTube dele. Lá tem simplesmente dizendo isso. O título do vídeo no canal do YouTube desse professor é Minhas apostas para o Enem 2025. Natureza e o quê? Será que esse vídeo existe ainda? E, gente, ele tirou esse vídeo do ar? Foi eu que não tô achando não esse negócio. Por que eu não tô achando esse vídeo? Será que ele tirou esse vídeo do ar? Vamos ver o nome do canal dele. É de Clay Teixeira. Ué, gente, por que eu não tô achando esse vídeo? Esse perfil mesmo? Oxe. Tá bom, então foi uma live de fato. E o nome da live era essa, Minhas Apostas para o Enem 2025. A gente viu agora que não tem nada. Não tem nada mais do perfil dele no canal dele no YouTube. E nessa live que aconteceu, o que aconteceu? Que delícia, né, gente? Aí tem dizendo aqui, ó, questão da minha aula com o mesmo gabarito é idêntica. 140 respostas no Enem. E na minha também. Peraí, mas isso é outra pessoa já. Ah, tá. Enfim, tá mostrando aqui um monte de coisa ao mesmo tempo. A pessoa tava usando o celular, né? Assistindo a live dele. E não tinha clicado para abrir a live. Por isso que tem outro vídeo aqui embaixo. Enfim. Aí essa é a explicação da pessoa que tava assistindo, ó. Gente, como é que o mesmo gabarito? Como é que além da questão ser a mesma, é o mesmo gabarito? Será que foi essa a única questão? Que foi, sem nem como eu fale, né? Que foi prevista ou que foi roubada pelo INEP. Tudo é possível, né, gente? Aí tem essa outra imagem aqui, que é uma foto de um Instagram. Aí lá tem uma conversa que aparentemente é do WhatsApp. Saíram milhares de questões do pré-teste. Meu Deus, eu tô muito surpreso. Isso, no caso, o professor falando, né? Era uma conversa entre o professor e esse Luiz Gonzaga Júnior, que ainda não entendi quem é. Aí o Luiz Gonzaga falou pra ele assim: a da parcela igualzinha. Aí não dá pra ler aqui, mas ele botou muitas. Depois falou da água idêntica. Ou seja, gente, já foi mais de uma. Ó, a da parcela, a da água. Ah, isso é num grupo, gente. Foi num grupo. É, os alunos, no caso, respondendo, né? Um aluno, Luiz, falou ali da parcela igualzinha. Aí veio outro aluno e falou aqui da água idêntica, e falaram aí também muitas. Aí veio um tal do Getúlio e falou assim, a questão da regra de 3 dos tijolos, que dava 1.800, igualzinha, ou seja, 3 ou mais. E o professor escreveu assim, milhares, milhares mesmo. Meu Deus, eu estou besta. E eram as mais difíceis da prova, kkkk. Kkkk, muitas mesmo. Acho que ele estava se sentindo lisonjeado, né? Acho que a essa altura ele não tinha percebido no que isso poderia significar ou não para ele ou para os outros estudantes que fizeram ou não parte da live dele, né? Ou para o país inteiro. Fica esse questionamento. Vamos para o próxima imagem. Ah, essa é a foto que foi feita da própria live desse professor aí. Quem é que fez o Enem esse ano? Eu não fiz esse ano, então assim, deixa aí nos comentários pra gente saber se realmente houve um vazamento, enfim, se foi roubado, se foi prevista. São muitas opções aí, né? Vamos ler essa questão rapidinho para quem estiver assistindo esse vídeo e não for leitor ou tiver problema de visão e tal, ou seja, estiver sem óculos, com dificuldade de visão no momento. A questão diz o seguinte: n é igual de 10 vezes logaritmo de base 10 d, abre parênteses, i dividido por i0, fecha parênteses. Aí tem a legenda aqui, né? Onde i é a intensidade sonora e I0 é a intensidade de referência. Aí o enunciado diz assim: suponha que em um estádio, quando o único torcedor grita em comemoração a um gol, o nível de intensidade sonora médio percebido pelo juiz que está no centro do campo é de 100 decibéis. Caso 10.000 torcedores comemorarem ao mesmo tempo a pontuação de seu time, qual o nível de intensidade sonora em decibéis que será percebido pelo juiz no centro do estádio? Não sei, gente. Aí ele faz aqui, ó, o cálculozinho dele.
Primeiramente, ele faz a questão da parte 1 e parte 2. Na parte 1, ele bota assim: um torcedor, assim, parte 1 é para um torcedor. N seria, no caso, a intensidade, o valor de 10. Não, não. Pera, vamos fazer aqui a conta dele. Parte 1, um torcedor. Parte 1 é o caso de um torcedor. N é igual a 10 vezes logaritmo de 1 dividido por 10, ou seja, N é igual a 10 vezes logaritmo de I1 dividido por I0, que dá o seguinte resultado: 10 é igual ao logaritmo de I1 menos logaritmo de I0. E na parte 2 ele faz assim: caso 10.000 torcedores, 10.000 é igual a 10.000 vezes I de 1, meu Deus. Aí cortaram aqui, eu não consigo ler essa parte, tem um infeliz que tirou essa foto. Enfim, aí essa linha aqui eu vou pular porque não vai dar, né? Eu vou ler só um pedacinho, né? Deve ser I1 ou I0, não sei, os dois, igual ao logaritmo de 10.000 vezes I1 dividido por I0. A próxima linha diz N dividido por 10 é igual ao logaritmo de 10.000 x, não, I1 menos logaritmo de I0. Enfim, vai, né? N dividido por 10 é igual ao logaritmo de 10.000 mais logaritmo de I1 menos logaritmo de I0. Aí essa parte a gente fez no caso 1, foi a solução que a gente encontrou, né? Essa equivalência para poder ser usada agora nesse caso, ou seja, N dividido por 10 é igual a 4 mais 10, ou seja, N é igual a 10 vezes 14, a N vai ser igual a 140 decibéis. Aí faz a resposta dessa questão aí, 140 decibéis. Quem tiver feito a prova, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente, né, não estar tão imerso assim na situação, e a gente não está tão inserido na situação, ficar sabendo também se realmente essa questão saiu. Desse jeitinho que está escrito, com a mesma resposta e tudo mais. Ou se era só idêntica ou semelhante, né? Pronto, essa foi a última imagem que tem aqui. O nome da live era uma live dele, era literalmente uma live no YouTube desse professor Edclay, no canal dele é Edclay de Souza Teixeira, e o nome da live era Minhas Apostas para o Enem 2025. Natureza e matemática. Mas afinal, o Enem teve ou não questões vazadas? Tem um artigo de uma rede aí, emissora, né? A gente vai ver agora esse artigo, para ter mais um chão para pisar, né? Porque a gente tá meio confuso agora para saber, e aí, aconteceu o quê? Enem teve questões vazadas? Enem 2025 será anulado? Quem é Edclay? Entenda a polêmica que levou à anulação de 3 questões. Aí vem falando aqui, né? Veja perguntas essenciais sobre o caso que levou o INEP a anular 3 questões de acionar a Polícia Federal. Tem esse vídeo de 2 minutos. A gente pode dar uma olhadinha também, mas acho que não precisa, né? Vamos ver as perguntas principais só. 8 perguntas essenciais para entender o caso. O Enem teve ou não vazamento de questões em 2025? O INEP afirma que não houve vazamento. Segundo o órgão, nenhuma questão foi apresentada tal qual na prova de 2025. Será? O Instituto reconhece similaridades pontuais entre itens aplicados e aqueles divulgados em uma live dias antes da prova. Similaridades, olha só. Mas mantém a posição de que o exame segue lisura, isonomia e validade. Deixa aqui nos comentários se isso é verdade mesmo. Aí tem a pergunta 2, então. Por que 3 questões foram anuladas? Ao analisar relatos de antecipação de itens similares, a equipe técnica decidiu anular 3 itens. A decisão se baseou em informações internas sobre a montagem da prova e na identificação de que algumas perguntas divulgadas antes do exame eram muito parecidas com as que apareceram nas provas de domingo. Ainda não se sabe quais foram as questões anuladas. Isso é apuramento, tá, gente? Esse artigo é do dia 18 de novembro também, de 2025. Aí a pergunta, o Enem 2025 corre risco de anulação? Todo ano essa pergunta vem. Não. O INEP declara que o exame está mantido e que o cancelamento de questões é uma medida prevista dentro da metodologia da prova. Isso é verdade, tá? Isso acontece todo ano, alguma pergunta é anulada. Enfim,
Não há qualquer indicação nos documentos oficiais de anulação das provas. Enfim, o INEP não começou ontem a fazer o Enem, então realmente, de fato, existe esse protocolo. Quando acontece deles terem que anular alguma questão, seja qual for o motivo para a questão ser anulada, eles já estão preparados, já sabem como agir. Quem já fez Enem sabe disso. Pergunta 4. O que a Polícia Federal está investigando? A PF foi acionada pelo INEP para apurar a autoria e a conduta na divulgação das questões semelhantes às aplicadas. O objetivo é verificar a possível quebra de sigilo ou má-fé na divulgação de itens que pertencem ao Banco Nacional de Itens, ou seja, o Banco Nacional de Itens é o órgãozinho ali que existe para garantir a seguridade dessas questões pré-prova, imagino eu, né? Vou até conferir isso. Banco Nacional de Itens. É isso aí, gente. A próxima pergunta. Quem é Edclei Teixeira? Essa a gente já sabe. Foi o Edclei, esse professor que a gente acabou de ver que fez a live com... Ele dizia ali no artigo do G1 com 6 questões idênticas às que caíram no Enem 2025. Olha, esse professor vai estar nadando em dinheiro ano que vem, né? Se ele não for preso por algum motivo suposto aí. Ai, tem um post aqui de propaganda do Ministério da Educação, gente. Quer dizer que o Edclei, ele é um querido, não só para os alunos, mas para o próprio MEC. Então, será que veio daí a suspeita de que, devido a isso, ele tinha, assim, um acesso a uma rede de contatos privilegiada, ou tinha acesso ao próprio Banco Nacional de Itens, responsável pela prova do Enem? Acho que veio daí, né, a conspiração. Enfim, aí o Ministério da Educação, ou MEC, em maio de 2025, tá? Em maio de 2025, postou lá no perfil deles, falando sobre esse professor. Aí o post dizia assim, olha, veja como a Edclei Teixeira usou o prêmio CAPES. CAPES é um órgão do governo, tá? Tá ali dentro do Ministério da Educação. É um programa aí para estudantes e tal, de universidades, graduação, pós, mestrado, seja o que for. São vários projetos que o CAPES oferece para os alunos, para os estudantes, no caso dessa fase, né, da questão da vida acadêmica. Prêmio CAPES Talento Universitário para investir em ferramentas essenciais do curso de medicina. Olha só. O queridinho do professor, no caso, o professor sendo o Ministério da Educação e o aluno seja sendo o professor que vazou as questões. Faça a prova em 25/5, conquiste R$ 5.000 e transforme sua história também. Saiba mais em gov.br/CAPES. Aí tinha foto lá desse professor, edição 2025, Prêmio CAPES Talento Universitário. E tô aqui para compartilhar. Enfim, era um vídeo lá dele. Gente, mais uma teoria para a lista. Será que ele era um gênio? E realmente ele conseguiu prever, né? Fica o questionamento. Pergunta 6. Quais questões de Edclei são semelhantes à do Enem? O Enem 2025 teve 6 questões quase idênticas às exibidas por Edclei em live. Uma delas é a pergunta sobre fotossíntese oxigênica. Então, tem todas as questões aqui? Tem não. Tem um outro artigo aqui que eu posso dar uma olhadinha. É o mesmo, é outro. Olha, tem todas, gente. Amei, amei. A gente vai abrir esse artigo daqui a pouco, tá? Eu só terminando de ler essas perguntas. Aí a gente vê no próximo artigo quais questões exatamente que foram previstas, vazadas. Pergunta 7. Como ele afirma ter previsto as questões? Edclei diz ter utilizado memorização de perguntas do prêmio CAPES, talento universitário, análises próprias da teoria da resposta oposta, engenharia reversa dos padrões do Enem, acompanhamento de chamadas públicas e de perfis de professores que elaboram itens. Olha, aí tem aqui ainda, nenhuma dessas associações foi confirmada pelo INEP. Ele soube se justificar, né, gente? Na minha época, que eu fiz o Enem como aluna, como estudante, eu não tive essas teorias, essas macetes, não existia isso na minha época, gente. Ops! Não vamos falar de idade, mas eu não sabia que o INEP usava de Easter eggs. Por exemplo, o Edclei usou como a primeira justificativa, né,
Memorização de perguntas do prêmio CAPES Talento Universitário. Quer dizer que é mais uma dica para o próximo macete, para o Enem 2026. Você ficar atenta a questões que caíram no prêmio CAPES, entre outros programas e outras questões de outras provas de programas do Ministério da Educação. Legal. Olha, o truque do Easter egg. Não conhecia isso, tá? Será que é constitucional isso? Pergunta 8, a última desse artigo. O INEP confirma a relação entre o prêmio da CAPES e o Enem? Não. O INEP jamais confirmou qualquer vínculo entre os dois exames. Ainda assim, Ed Clay e pessoas próximas relatam nas redes sociais e materiais de divulgação de suas mentorias que ele participou de pré-testes realizados como parte de processos acadêmicos, inclusive associados ao prêmio CAPES, etapa que, segundo o INEP, permite o contato prévio com itens que podem ou não compor futuras edições do Enem, mas não estabelece qualquer relação direta com o formato avaliativo da CAPES ou com resultados do Enem. Olha aí, gente, o Easter egg caiu por terra, segundo o Enem, mas não segundo o outro lado, né? O lado dos mentores, de estudantes, Enem, segundo eles, essa história contada pelo INEP não é bem verdade. O INEP não reconhece nem valida qualquer alegação de acesso privilegiado por participantes de pré-testes e afirma que segue rigorosos protocolos de segurança na elaboração das provas e no uso do Banco Nacional de Itens. Pior que essa polêmica chegou, tipo, menos de um mês depois, ou foi um mês depois, mais ou menos, daquela outra de compra de gabarito de concurso público, né, gente? Que tem uma máfia aí de venda e compra de gabaritos, de prova inteira, inclusive, do concurso público, ou de concursos públicos pelo Brasil. Perfeito timing. Enfim, para quem quer saber exatamente quais questões que foram semelhantes, eu vou deixar esse artigo agora para o final do vídeo, tá? A gente vai reagir a outros vídeos aí que tem vídeo de pronunciamento, do professor aí que supostamente vazou questões ou previu questões antes do Enem, enfim. Aí assistam até o final se quiserem saber exatamente quais questões que caíram, que foram, né, previamente expostas, digamos assim. Como é que eu devo dizer isso? Reveladas. Olha, o Renato Palmeira postou no TikTok no dia 18 de novembro de 2025, mesmo dia de todos esses conteúdos que a gente reagiu agora. Questões do Enem 2025 foram vazadas sem ponto de exclamação, sem ponto de... Como é que é o nome? Pergunta, ponto de questionamento. Ai, meu Deus, enfim, sem pergunta no final, sem ponto nenhum. Explicando toda a treta do vazamento do Enem. Enem 2025 oficialmente anulado. Explicando toda a treta do suposto vazamento do Enem, como que isso é possível e será que o Enem pode realmente ser anulado por isso? Eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Alguns dias antes do Enem, um mentor de Enem, um canal no YouTube, publicou um vídeo, uma live, prevendo questões da prova. Mas questões que eram exatamente idênticas à prova, como essa aqui dos 60 mil, opção 1, a resposta era 24 parcelas. A questão também de espécies eram endêmicas, não exóticas, se eu tivesse visto. Tá bom, amor, agora não vai questão por questão não, por favor, que eu vou mostrar no final desse vídeo. Acho que eu teria acertado essa. A questão da água também, H2S, que era água. E se eu tivesse visto, acho que eu tinha acertado essa também. Ia ter gabaritado a biologia, hein? Bom, gente, o Renato, ele fez a prova do Enem esse ano também, a gente tá pra ver, né, pela forma que ele tá falando aí. Vacina que é mais clássica, assim, né? Estímulo sistema imunológico, mas muito parecida com a que caiu na prova. O negócio começa a ficar mais pesado, quando até de matemática 99,95, 99,9, uma questão que muita gente errou. Pode ser só coincidência, mas saber até mesmo qual alternativa tem que marcar 125 e 216 se cair a questão de probabilidade, que é o gabarito letra E, logo de cara, assim, é muito estranho. Tá, Renato, essas questões... Olha, a chance de cair uma prova de números, de matemática, seja ela de estatística, seja ela de números de física, números de química, gente, a chance é muito ridícula de pequena, porque números são infinitos, né? A gente não precisa nem calcular para saber isso.
Questões foram vazadas? Não necessariamente. Vou te explicar então como é que a prova do Enem ela é feita. Primeiramente, o INEP, né, o Enem vai selecionar professores capacitados para elaborar essas questões. Inclusive esse ano está tendo seleção, né, de novos professores para poder elaborar essas questões. Toda a questão do Enem, na grande maioria das vezes, ela tem que ser pré-testada antes, né? A questão ela já tem uma TRI. Tem muito aluno que não sabe, por isso que tem aluno que fica falando, errei acertei. Tem muita gente fazendo, a concorrência aumentou. Como é que vai ser a TRI? Muita gente errou essa, a TRI não faz nenhum sentido. A questão ela é pré-testada antes, né? Ela entra na régua antes. Tá, Renato, mas quem faz essa fase de teste aqui, ó, os itens passa por uma pré-testagem de forma sigilosa em escolas, estudante com perfil. Olha, está me passando uma vibe de má administração, má gerência, mau controle de recursos, porque assim, como é que você vai nessa parte aí de eleição, elencagem, escolha de professores que são bons para desenvolver questões desafiadoras, questões dentro do escopo de, ok, nesse patamar de desenvolvimento, a gente pode dizer, ok, é adequado para a quantidade ridícula que são é muito estudante fazendo essa prova. Enfim, é uma questão desafiadora o suficiente para servir de filtragem dessa quantidade enorme de pessoas que estão sendo desafiadas por essa questão, que estão tentando buscar a resposta dessa questão. Mas como é que você escolhe um professor que também faz mentoria de alunos com preparação para as provas do Enem? Não existe aí um conflito de interesses, gente. Como é que a pessoa que escolheu esse professor, ela escolheu sem saber, ela nem procurou se informar? Como é que esse professor ganha dinheiro? Como é que ele ganha o pão dele? Sem saber, sem querer saber se existe aí conflito de papéis, de interesse. Ai. Vamos continuar a ver o vídeo. Semelhantes do Enem. São alguns públicos. O primeiro é a galera do primeiro e segundo semestre da faculdade, dá para se inscrever. Se você entrou na faculdade, você pode entrar e se inscrever no Prêmio CAPES. E não necessariamente todas as questões do Prêmio CAPES estarão na prova do Enem, mas várias que estão ali podem ser usadas um modelo parecido na prova. Então, através do Prêmio CAPES, você... Tá, então não é apenas um rumor. Existe aí um histórico de várias pessoas que se especializaram em fazer Enem, que de fato falam que o Prêmio CAPES serve sim como um pré-paratório ou um pré-preparatório para a prova do Enem, em algumas questões. Possivelmente, supostamente. Você já pode ter uma noção, talvez, do que possa cair. Não é só o universitário que faz também. Inclusive, tem alunos treineiros esse ano, do segundo ano, que irão fazer a prova teste. Esse aqui é um e-mail oficial do INEP, ó. Você está sendo convidado para participar do importante estudo promovido pelo Instituto, em parceria com o Ministério da Educação e o CAPES, com o objetivo de analisar o comportamento dos itens de múltipla escolha, contribuindo para o aprimoramento. Aluno do segundo ano treineiro recebeu, né? Vários alunos do segundo ano receberam esse e-mail e eles recebem ainda uns R$ 400, eu acho, por fazer essa prova que vai acontecer em dezembro agora. Vai acontecer em dezembro agora, teste dos itens. Mas será que pode ser divulgado isso? Será que é permitido esses alunos, ao fazerem a Olha, na época que eu fiz Enem, também não tinha ouvido falar de aluno treineiro, não. Isso é novidade para mim, tá? prova, memorizarem as questões e liberarem? Porque se for permitido, aí a gente vai selecionar vários e vamos ter acesso de forma antecipada. E isso está sendo feito há muito tempo, galera. Olha só isso aqui em 2023, essa questão. 2024 PPM. Muito tempo. 2 anos atrás, isso é muito tempo, é. Renato, tu é um adolescente, não é até um pirralho ainda, pra achar que 2 anos é muito tempo. Mas enfim, bom saber que o Enem continua evoluindo, né? Porque é um bom sinal, né, gente? Se você faz uma coisa, o esperado é que essa coisa tenha a manutenção que precisa, ainda mais uma coisa, uma prova desse patamar. A mesma questão. E não é só do segundo dia, teve várias também. Essa aqui estava na prova e foi prevista, já estava transcrita. Tudo a partir de agora vai depender da pressão de vocês e da revolta dos alunos que vão fazer a prova. Em 2013, 2011, um professor vazou as questões do pré-teste, tá? Eita, eu acho que eu lembro desse artigo, gente, 2000 Eu lembro de uns artigos mais antigos também do Enem, de fato. Como eu falei, né, ainda agora, não é a primeira vez que supostamente há vazamento e supostamente os alunos pedem, imploram, enfim, que haja de fato anulamento da prova, anulação da prova. E os alunos dessa escola, né, tiveram que ter a prova reaplicada pelo professor que vazou as questões do pré-teste e fez igual. Ele teve multa, inclusive foi preso, né, e pagou uma multa também absurda, porque, galera, tem que ser sigilo na questão. Quando você vai pegar o edital,
Tem regra, não pode ser vazada. Em 2009 tivemos o Enem cancelado porque uma prova foi vazada. Essa prova provavelmente foi pegada de uma gráfica e tinha um rapaz querendo vender as questões dessa prova. E ela nem, eu acho que chegou a ter muito compartilhamento, acho que nem chegou em muito longe essa. Esse artigo aí eu não lembro, mas realmente, olha, ele fez uma baita pesquisa, ele foi bem a fundo mesmo. Eu não lembrava de prova ter sido anulada do Enem não, tá? E o Enem em 2009, nossa, o Enem é de qual ano? O Enem nem é tão velho assim, gente. O Enem começou em 1998, tá? Nossa, é mais antigo do que eu imaginava. Eu não sabia que era tanto tempo assim, não. Mas o que é que acontece, gente? Embora o Enem seja de 1998, que ele tinha começado lá já, ele não era uma prova realmente unificada no país inteiro. Ele era ou uma coisa isolada ou era uma coisa opcional, porque as universidades tinham, cada universidade federal, estadual, pública, tinha sua própria prova de seleção, de entrada nela. E naquela época não tinha muita internet ainda, né? Imagino eu. Então, assim, acho que essa era uma das condições também que levava a cada universidade ter a sua própria prova e tudo mais. Imagino que a manutenção era muito mais custosa, né? Porque imagina aí, você ter uma prova central para vários cantos, ao invés de você ter uma prova por local, né? Imagino que isso deve, o Enem tenha sido um dos motivos de ter crescido tanto, reduzir custo, não sei. Nunca fiz parte desse elenco organizacional do Enem, desse nível aí, desse patamar. Não tem políticos na minha família. Então, assim, mais interessante, né, ressaltar essas informações, gente. Eu não lembro quanto tempo levou para o Enem de fato virar obrigatório no mundo, no Brasil inteiro. Mas eu acho que isso é uma coisa que talvez não faça nem sentido da gente conversar aqui, porque realmente acho que foi uma coisa. O Brasil é muito grande, então assim, levou muito tempo. Se você for pesquisar, é porque 70% do Brasil no ano tal usava o Enem e o resto não, enfim. Continuar a reagir aqui. A prova foi vazada. Dessa vez, 41 mil pessoas viram questões que estavam na prova antes de você. Né? Essas pessoas tiveram acesso antecipado às questões, entraram em vantagem na prova. São dezenas de PDFs. Não é pouco, gente. 41 mil. Quando a gente viu aquela imagem lá, tinha 721 pessoas na live. Do print screen que a gente viu do Twitter. Nossa, mais 41 mil pessoas. Já acharam drives onde tem vários colaboradores. A princípio não é uma pessoa sozinho. São mais alunos que fazem essas provas e transcrevem, lembram das questões e vão transcrevendo, batendo ali as questões. Então não é feito sozinho isso. São vários PDFs, são mais de 200 questões ali, já separadas, isso já há mais de 2, 3 anos sendo feito. Acho difícil a prova ser anulada, né, porque envolve um custo absurdo. Talvez tenha o Enem PPL, o Enem Belém. É a pergunta de ouro do final do dia. O custo do desperdício. Além de ninguém querer arcar com esse custo, ninguém quer nem calcular esse custo, porque a análise, a depuração do problema como todo, né, enfim, não é só o custo da prova, tem o custo da situação, o que mais precisa ser feito, né, para garantir, porque e aí, se existe ou não uma máfia, enfim. Mas acho realmente difícil eles anularem essa edição, né? Mas se não anularem, no mínimo tem que ter algum parecer do INEP, né? E tem que haver alguma punição, né? O cara não pode ser impune porque, imagina, se é um cara só fazendo isso e for permitido, isso vai estar liberado para qualquer outro professor, qualquer outro cursinho fazer a mesma coisa, entendeu? E aí o que vai virar isso, né? Imagina se todo mundo agora puder pegar questões do Prêmio CAPES e as questões pré-testadas e começar a vender isso, né? Pô, isso chega a ser um absurdo, é algo que não dá, é algo inconcebível, galera, não tem como, a gente não pode aceitar. Muita gente faz piada, acha engraçado e tal, tipo, pô, mas falando sério mesmo, tá? Você tá em desvantagem, tá? Tá em desvantagem, tem gente entrando na prova já sabendo 10, 15 questões, entendeu? E isso é o diferencial. Imagina você na tua prova acertando mais 10, 15 acertos ali, quanto você tiraria de média? Talvez você estaria dentro da faculdade, né? E aí, muitas vezes, você não vai ter acesso se isso continuar.
Você não vai ter acesso a esses materiais, porque se for realmente isso que está acontecendo, isso vai ser caro, entendeu? Pouquíssimas pessoas terão acesso e mais Pouquíssimas pessoas, né? Ele falou ali 41 mil pessoas. Gente, estou curiosa para saber quem teve acesso a essa live exatamente. Esse público-alvo, ele veio da onde? Ele veio simplesmente da internet aberta, o perfil dele do Instagram, algo do tipo, ele veio assim de uma rede de escolas conectadas que tinha essa opção. E caiu o questionamento. uma vez, os alunos, além de ser uma prova injusta, vão continuar se ferrando na prova. Então vai depender muito da pressão de vocês lá em cima do INEP para a gente tentar ver se isso acontece, se acontece alguma mudança para a gente combate aí esse crime que está sendo feito, né? Tem gente que está com medo de falar crime, tô com medo de ser processado. Isso aí é um crime, filho, entendeu? É um crime. Tá no edital, não pode. Tá? Não pode transcrever questão, né, expor questão, publicar, etc. Não pode. Tem regra para professor que corrige redação, tem regra para quem trabalha nas gráficas, tem regra para quem faz o prêmio CAPES. Não pode. Olha, gente, quem quiser seguir o Renato aí, o Renato Palmeira, esse foi o parecer dele como estudante, né, que fez o Enem 2025. E aí, teve ou não pronunciamento do homem que previu, vazou, roubou, expôs, revelou supostamente o que será que aconteceu? Teve um pronunciamento dele falando. Vamos ver o que é que ele falou. Curiosas. Isso é do G1, gente. Olha, 6 dias atrás, ou seja, foi dia 24, né? 24 de novembro de 2025. G1 botou assim: o Ministério da Educação anulou 3 questões do segundo dia do Enem 2025 e acionou a Polícia Federal nesta semana, após o G1 revelar que o estudante Ediclei Teixeira de Sobral, Ceará, no caso professor, né, havia antecipado perguntas da prova em uma live. Estudante porque ele estava lá no Prêmio CAPES, né, gente? Nessa prova aí. Prêmio CAPES Talento Universitário. Ele é estudante aí desse Prêmio CAPES Talento Universitário, pelo que eu entendi. Enfim, havia antecipado perguntas da prova em uma live. Questionado pelo Fantástico, gente, foi fantástico. O Ediclei chamou de coincidência a similaridade entre as questões. Será? Ele também admitiu ter pago alunos para memorizar perguntas de um pré-teste do MEC. Olha só, gente. É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz. Publicidade? Calma lá, calma lá. Quer dizer que você pagar... Como é que foi o nome que deram ali, que o Renato deu? De teste do Enem? Foi do Prêmio CAPES, gente. Prêmio Talento CAPES. Peraí, viu? Eu vou ver de novo esse vídeo do Renato, ó. Alunos treineiros. Ele admite nesse pronunciamento. O Ediclei admite nesse pronunciamento que ele pagava alunos treineiros, alunos estes que faziam a prova teste do Enem. No caso, todos os anos ele fazia isso como forma de publicidade. Ele pagava esses alunos para memorizar essas perguntas e trazer para ele quais perguntas eram exatamente. Que forma de publicidade infeliz, né? Eu acho que é crime, viu? Um conflito assim de interesse, gente, misturado com ambição, para não dizer mau carotismo, né? Não tô achando isso muito constitucional, não. Vamos ver aqui o vídeo. Não está constitucional. Durante as apurações para o G1, a repórter Luísa Tenente descobriu também que Ediclei pagava candidatos para memorizar perguntas da prova da CAPES. Eu tive acesso às mensagens de grupos com várias pessoas que eram matriculadas nesse curso, nessa mentoria do Ediclei. E o que ele diz nessas mensagens é: por favor, vão lá fazer essa prova da CAPES, é ótimo, até porque esse prêmio dá R$5.000 para os vencedores, para as 1.000 maiores notas. Ele tem a lábia, viu? Vai lá, faz, dá R$5.000 se vencer. Aí depois ele vem com uma oferta de dinheiro, será? Você já me manda um áudio com todos os detalhes das questões que vocês se lembrarem. Olha o texto, gente. Se for possível, eu gostaria de contar com sua ajuda. Tente memorizar até 10 questões da prova. Após o exame, você pode gravar um áudio, até mesmo no trajeto de volta, gravando, escrevendo as questões. Estou disponível a pagar R$10 por questão memorizada. Não precisa ser extremamente detalhista, mas quanto mais informação você lembrar, melhor.
Gente, R$ 10 não é muita coisa, mas para um estudante, né? 10 vezes 10 já é R$ 100, já é um dinheirinho aí legal para um estudante, né? Fazer alguma coisa, ou para ajudar a família com alguma coisa, né? Um reparo dentro de casa, uma coisinha pequena. Maior pode ser o preço da questão. Eu começo em R$ 10, mas se você lembrar de muito, eu posso até avaliar dar um valor um pouco maior. Olha, então R$ 10 era o lance inicial que ele dava numa questão, por estudante. Quanto à recompensa, faça o pagamento no mesmo dia, olha só. Logo após receber os áudios, se as respostas forem mais detalhadas, posso até aumentar o valor. Olha só. A máfia, será que eu posso usar essa palavra, suposta máfia? Mas nunca será menos do que o combinado. Ou seja, valia pelo menos R$ 10. Tá? É um motivador, né? Tem um motivo aí suficiente para os estudantes se submeterem a isso. Será menos do que o combinado, mesmo que algumas questões se repitam ou não tenham sido descritas com perfeição. Pois é. Qual será o preço mais alto que ele pagava por questão? Se a pessoa conseguisse descrever exatamente 100% da questão, será que essa questão valia R$ 30, R$ 50? Será? E desde quando você vem fazendo isso, de pedir para as pessoas e pagar por perguntas que elas memorizam e passam para você? Eu pedi este ano. Só esse ano? Só este ano. E você vê alguma Quem aqui acredita nisso? má fé nisso? Não vejo má fé, porque É ambição, né, gente? Vamos botar assim, a ambição. Não sei se eu consigo defender. não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem no edital, nem no processo de inscrição. Os candidatos não podem. Nem sigilo, não existia nenhum termo de compromisso, porque Nisso? não vejo má fé. Olha, vamos fazer um pouco de linguagem corporal. Será? Olha, esse olhinho tá mostrando confiança demais, viu? O olhinho só, mas o resto do rosto não. Porque não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem Gente, ele tá bem nervoso. Olha só como ele tá suado. no edital, nem no processo de inscrição. Está pingando de suor. Que ele percebeu em que situação ele se colocou, né? Com essa estratégia aí. Gente. Os candidatos não podem Mas eu adorei a camisa branca dele. Achei assim bem sensual, bem atrevida, bem sedutora. ser penalizados por algo Aí, tinha uma pessoa aqui no chat falando nerd sedutor. Pronto, acho que esse é um nerd sedutor, Podem né? ser Não sei. Seria o Ed Clay o nerd sedutor? Não sei, eu não conheço pessoalmente. Deixa aqui o questionamento. Pra mim, talvez não, mas vai saber, né? Gosto não se discute. Nem no processo de inscrição. Os candidatos não podem ser penalizados por algo que eles foram sequer informados. Para quem não sabe, o Enem é Os candidatos não podem ser penalizados por algo que eles não foram sequer informados. Essa é a desculpa esfarrapada do INEP. Bom, pré-testado antes de ser aplicado para as pessoas. Eu mesmo já fiz o pré-teste do Enem. O Edclay afirmou para mim que ele não imaginava que ele estava fazendo um pré-teste. Ele imaginava porque oi? É um jogando a culpa pro outro, que não sabe, que não sei o quê. Desculpa esfarrapada, gente. Não dá pra Num defender. pré-teste. ele imaginava porque os panfletos dele de propaganda do curso deixam isso muito explícito. É um marketing que atrai, sem dúvida, muitos candidatos. Ele pagou pela memória de várias pessoas, né? Ele pagou pela memória de várias pessoas. É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz, porque era simplesmente para chamar a atenção para o meu curso. Ai, gente, o que é que vocês acham? Eu acho assim que no meio da situação talvez não dê pra defender ele, mas não cheguei a ter a sensação de que ele estava mentindo, de fato, sabe? Então, assim, acho que talvez ele esteja usando uma desculpa articulada para melhorar a situação dele. Nessa questão aí, das condições todas, tipo, até porque ele tem inteligência para isso, né? Se ele ganhou lá o prêmio CAPES de talento, né? Prêmio CAPES Talento Universitário. Então, assim, gente, ele não é burro. E essa é a dificuldade, tá? De você ser inteligente, porque será que você é inteligente mesmo, gente? Tem várias formas de inteligência, tá? Então, assim, se você é bom de fazer provas, essa é uma forma de inteligência. Não significa que você é bom de comunicação, que você é bom de... Não vou falar disso. Não vou falar uma coisa pesada aqui, mas que você não é bom
de soft skills, são coisas diferentes, né? Nerd sedutor não é uma habilidade para qualquer um, é para poucas. Enfim, eu achei muito legal também que a repórter colocou assim, né? Você comprou a memória das pessoas. Olha, esse segmento de mercado, para você que está aí, olha, se perguntando, eu vou empreender, bora começar esse segmento de mercado para ontem, porque aparentemente é lucrativo, né? Você paga um valor baixíssimo, como leilão inicial, mínimo, pela memória, porque a memória nunca é perfeita, né, das pessoas, pela memória de uma pessoa relacionada a um ponto específico de alguma situação, seja uma prova, seja, sei lá, você vai num evento confidencial. Gente, será que já existe esse segmento de mercado, compra de memória na Deep Web? Será? Nossa. Deixa aqui o questionamento. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários ou manda, se quiser ser confidencial, manda pra mim no direct do Instagram. Ou em alguma outra rede social aí, vizinha. Aí tem mais um vídeo, gente, saiu 5 dias atrás, ou seja, foi no dia 25 de novembro de 2025. Aparentemente, mais 2 questões do Enem 2025 foram anuladas. Esse perfil aqui, ó, João Mergulhão Enem no Tic-Tic. Mais 2 questões do Enem vão ser anuladas. Vem conferir se você acertou elas. Gente, o G1 acabou de confirmar que 2 questões de matemática foram vazadas antes da prova por alunos do Edclay, tinham acesso prévio a elas e a resposta delas. Então elas vão Na prova de matemática tem um peso muito grande na nota, gente. Então, assim, tinha que ser anulada. Com certeza. ser anuladas em breve. Inclusive, eu já tinha postado aqui no meu perfil sobre essas questões vazadas, então se você não viu é porque você não tá me seguindo, então tá perdendo tempo. Aproveita e já me segue aí logo para ficar por dentro de tudo isso. Uma das questões foi essa aqui, aquela de probabilidade, que nos grupos deles já haviam falado, se vocês virem a alternativa, 125 sobre 216 já podem marcar. Então confere aí se você acertou essa. Se você acertou, você vai perder essa questão, infelizmente. Que bom que anularam essa questão, né? Se você errou, você vai ganhar uma questão. E a outra foi essa aqui, que não era uma questão fácil de matemática, mas foi vazada antes da prova e provavelmente vai ser anulada também. Confere aí se você acertou. Essa história dessas anulações e desse Enem parece que não vai acabar nunca. Então já me segue aí para ficar por dentro de tudo isso. Pois é, gente, vamos lá seguir ele. Pra quem ficou até o final, agora a gente vai ver questão por questão da live, que foi semelhante ou similar ou igual, ou foi exposta, ou foi roubada, ou foi revelada, ou foi copiada, ou foi comprada, ou foi vendida. Que mais? Esqueci alguma teoria? Ou foi prevista, ou foi... Enfim. Aí tem um artigo do G1, gente, mostrando questão por questão que saiu nessa live aí, do professor. O artigo também é do G1, live com questões quase iguais às do Enem 2025, foi ao ar 5 dias antes da prova. INEP anula 3 questões, até agora, né? Esse artigo é de 18 de novembro também. Queria que tivesse saído mais recente, mas eu não achei mais, gente. Mas enfim, vamos focar aqui nas perguntas que foram realmente as questões que foram semelhantes demais, que saíram na live. Se vocês quiserem dar uma pausa aí no vídeo. Primeira pergunta foi sobre fotossíntese, versão de Edclay dizia assim: a fotossíntese realizada por plantas e algas, conhecida como fotossíntese oxigênica, utiliza a luz solar para converter CO2 em compostos orgânicos. Nesse processo, a molécula é oxidada para viabilizar a reação que resulta na liberação de oxigênio O2 como subproduto. Aí nas respostas tinha assim: A, água, B, oxigênio, C, carbono, D, glicose e nitrogênio. Agora vamos ver a questão que caiu no Enem 2025. Questão 115. Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica para a síntese de matéria orgânica. E para isso utilizam trifosfato de adenosina, ATP, e nicotinamida adenina dinucleotídeo, fosfato reduzido, NADPH. Olha que legal, não sabia que a nicotinamida estava presente nas plantas também, tá no corpo da gente também, tá, gente? Tá uma coisa de metabolismo, quase certeza. Já algumas bactérias, metabolismo celular, já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas o pigmento denominado bacterioclorofila. Esses procariotos realizam a fotossíntese anoxigênica, um processo de síntese de matéria orgânica utilizando o gás carbônico CO2 e o gás sulfídrico H2S. As respostas eram A, ATP, B, NADPH.
C, oxigênio. D, clorofila. E, água. Gente, pressão 1000 é igual. As respostas, tem uma diferença. Tem duas diferenças nas respostas. 3. As respostas iguais só tinham oxigênio e água, as outras são diferentes. Ou seja, a resposta era ou oxigênio ou água, né? Porque a pergunta era igual nas duas. E a questão do professor, supostamente vazada, né? Ainda era mais longa ainda no texto. A próxima pergunta. Pergunta sobre espécies. Versão de Ed Clay. A vida se manifesta em uma surpreendente diversidade de ambientes, inclusive naquelas consideradas extremos, como desertos escaldantes, fontes termais, vulcânicas e profundezas, blá, 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 blá. Aí no final tem assim, espécies que evoluíram e se mantêm restritas a esses ambientes específicos e muitas vezes isolados são denominadas A, exóticas, B, endêmicas, C, pioneiras, D, dominantes, E, migratórias. Aí pergunta do Enem, questão 122. As cangas são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos, não sei o que, mimimi, de chuvas, enxurradas, calor e ventos em rochas ricas em ferro. Não tá a questão completa aqui. Aí tem assim, a seleção adaptativa nesses ambientes favorece a ocorrência de espécies A, exóticas, B, migratórias, C, endêmicas, D, dominantes e generalistas. Gente, é a mesma pergunta, com textos diferentes. Exóticas, endêmicas, migratórias, dominantes. A única diferença de opção de resposta aqui é que em nenhuma questão existe pioneira e na outra existe generalista. E a ordem das respostas é diferente. Fora isso, é a mesma coisa, né? Aí tem a pergunta sobre grito, versão de Ed Clay. O grito de um torcedor, essa pergunta a gente já viu, gente. A gente acabou de ver no vídeo inicial, né? No começo desse vídeo, mais ou menos. Aí a questão do Enem foi assim, ó. O nível sonoro em decibel é calculado pela expressão n igual a 10 vezes o logaritmo de 10, vírgula parênteses, e dividido por i0, fecha parênteses. Gente, é a mesma questão. Tipo, olha as respostas. 60, 104, 140, 400, 800. 60, 104, 140, 400, 800. As mesmas respostas, na mesma ordem, com o mesmo cálculo de referência, os mesmos valores. Espero que essa tenha sido uma das anuladas. Pelo menos essa não é possível. Aí tem a pergunta sobre desvio padrão, versão de Ed Clay. Dizia assim, tem no final, tem só o finalzinho, ó, proporção de moradores na faixa etária entre 20 e não sei o que cortou aqui. A distribuição de idades em todos os bairros segue média de idade versus desvio padrão. É uma tabela que tem duas colunas. Na coluna da esquerda, que é a média de idade, tem 25 anos, 20 anos, 30 anos, aí 30 anos, 25 anos. Aí no desvio padrão da direita tem a coluna com as respostas 5 anos, 10 anos, 5 anos, 2,5 anos. E na questão do Enem, tem uma tabela bem parecida também. 25 ou 5 não tem, mas tem uns valores parecidos. Caso essa tabela do Enem ela não está completa, né? Então você ia fazendo e preenchendo a tabela. Imaginei que se você preenchesse a tabela toda, tivesse mais valores iguais ou semelhantes. Mas está bem parecida também essa resposta, olha só. No enunciado da questão do Enem também está dizendo assim, olha, a maioria das mulheres tem idades entre 20 e 30 anos, tem a distribuição das idades e tudo mais, tá muito parecida também, demais, além da conta. Pergunta sobre 60 mil, da live de Ed Clay. Uma empresa oferece duas opções de parcelamento para um valor de 60 mil reais. Opção 1, valor dividido em N parcelas mensais iguais. Opção 2, o valor dividido em N mais 6 parcelas mensais, com cada parcela R$500 a mais barata que as parcelas da opção 1. Considerando que o valor total a ser pago é o mesmo em ambas as opções, qual o número de parcelas N estabelecido na opção 1. Aí tem A, 12 parcelas, B, 18 parcelas, C, não dá para ler, D, acho que 80 parcelas e 36 parcelas. Aí tem um cálculo aqui, ó, que ele fez. 60 mil dividido por N é igual a P, no caso P de parcela, que é o caso 1, que ele separou. E o caso 2, 60 mil dividido por N mais 6 é igual a P de parcela menos 500. Aí a questão do Enem tá assim, ó. Um carro que custa 60 mil reais é comercializado por uma revendedora que oferece duas opções de pagamento. Todas sem entrada e sem juros. A opção 1, pagamento em N parcelas iguais, igual.
Opção 2, pagamento em 6 parcelas a mais do que na opção 1. E com isso, o valor de cada parcela se torna R$ 500 menor do que o valor da parcela na opção 1. Desculpa, gente, eu tô rindo nervoso, tá? Qual é a quantidade, N, de parcelas contidas na opção 1 de pagamento? É a mesma pergunta. As respostas que tem no Enem eram 18, 24, 30, 42, 48. Na do Edclay era 12, 18, alguma coisa 30 ou 80, não dá pra ler 36. 12, 18, 36. 12, 18, 36. 18 está aqui também. Gente, é igual a pergunta. Chocada. Pergunta sobre tijolos. Apostila de Edclay. Uma fábrica de tijolos começou com 3 funcionários trabalhando por 6 horas por dia e produziu 720 tijolos. Quando o número de funcionários aumentou para 5 e o tempo de trabalho diário passou a ser de 9 horas, quantos tijolos seriam produzidos? Alternativas A, 1.080 tijolos, B, 1.200 tijolos, C, 1.350 tijolos, D, C, 1.350 tijolos, D, 1.440 tijolos e 1.800 tijolos. A questão da Enem. Uma fábrica. É igual também, sim. Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda por esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é igual à questão anterior. As respostas da questão anterior, de novo, olha, gente. 1.080 tijolos, 1.200 tijolos, 1.350 tijolos, 1.440 tijolos, 1.800 tijolos. As respostas desses são um pouco diferentes, mas têm as mesmas respostas. Claro, porque tem que ter pelo menos uma resposta que é igual, porque a pergunta é a mesma. Aí no Enem tinha A, 800, B, 1.080, C, 1.200, D, 1.800 e 2.520. Ou seja, temos 1, 2, 3 respostas iguais. Que legal, né, gente? Aqui eu contei o quê? 8? Não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questão 7. Probabilidade. Lançamento de dados. Questão 8. Solução com concentração de 99,9%. E aí? Estão chocadas, passadas, revoltadas, irritadas. Olha, eu estaria putíssima também, porque imagina você esse programa para uma prova há 3 anos, e eu já passei por isso também, eu sei como é que é. Então eu entendo seu sofrimento e você passar por uma situação dessas. Olha, vamos ser positiva, né? Positiva é positivo, porque pelo menos o INEP aí tá anulando algumas questões e não é menos do que o mínimo que precisam fazer, né? Anular a prova acho que até seria um problema não só para o Ministério da Educação em si, ponta de custo, mas também para os próprios estudantes, gente, porque é um planejamento aí que não é qualquer estudante e qualquer família que consegue, em um período de tempo tão curto assim, de novo, ter que refazer uma prova, ter que se preparar para uma prova. Gente, tem estudante aí que trabalha ao mesmo tempo, tem estudante aí que programou esse ano passado, porque trabalha, porque ajuda em casa, porque faz não sei o quê. E assim, não é nem só questão financeira, porque assim, se você trabalha, você precisa o quê? Organizar suas férias do ano. Então, assim, tem inúmeros motivos aí que realmente, olha, anular a prova inteira, acho que não, mas acho que deveria ter uma investigação maior. A gente não leu em canto nenhum que a investigação aí da Polícia Federal já tinha sido conclusiva, já tinha sido concluída, e o Ministério da Educação falou que concluiu o processo de investigação da situação, de análise da situação. Então, assim, é já fazer pressão. Vamos fazer pressão nas redes sociais, sim. Mostrar para o INEP, para o MEC, para o governo, para os 4 ventos, que é importante depurar o máximo possível esse caso. Porque houveram, sim, crimes aí, né? Olha, eu tô um pouco confusa aqui, porque no perfil do Ministério da Educação, o próprio perfil postou lá um conteúdozinho, né, em um momento, em maio desse ano, falando sobre o professor. E ao mesmo tempo falando sobre o professor e sobre o programa do Prêmio CAPES, Talento Universitário. Então, assim, gente, eu acho que esse
Vínculo precisa ser mais estudado a fundo para entender melhor o que de fato aconteceu ali. Porque, embora o Edgley tenha aí revelado, pronunciado e admitido certas atitudes que não são legais perante a lei, estou dizendo, eu acho que tem mais alguma coisa aí, tem mais pano nessa história para ser passado, viu? Eu acho que tem mais mato para ser descoberto, tem mais, enfim, vocês entenderam. Eu vou deixar aí aqui na descrição, aí, quando eu postar esse vídeo, dos artigos que eu reagi, para vocês irem lá depois. Obrigada por me acompanharem novamente. Até o próximo vídeo. Um beijo.